Atos dos Apóstolos, capítulo 22, a partir do versículo 22. Aperte seus cintos, porque hoje entramos no capítulo 23. E vamos até o versículo 11, se Deus permitir. Então, Atos 22, 22. Vamos começar por aqui, até 23, 11. Acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor. Até este ponto, a multidão ficou ouvindo. Mas, quando Paulo disse isso, começaram a gritar bem alto: fora com ele! Mate-o, porque ele não merece viver! Enquanto eles gritavam, tiravam as suas capas e jogavam poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo estavam gritando assim contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, Paulo perguntou ao centurião que ali estava: será que vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que é isso que o Senhor está prestes a fazer? Saiba que aquele homem é cidadão romano. Então, o comandante veio e perguntou a Paulo: diga-me uma coisa, você é romano? Paulo respondeu: sou. E o comandante disse: eu tive de gastar muito dinheiro para conseguir essa cidadania. Ao que Paulo respondeu: pois eu a tenho de nascença. Imediatamente se afastaram os que iam interrogá-lo com açoites. O próprio comandante ficou com medo quando soube que Paulo era romano, porque tinha mandado amarrá-lo. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que Paulo vinha sendo acusado pelos judeus, o comandante o soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio. E mandando trazer Paulo, apresentou-o diante deles. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. Mas Ananias, o sumo sacerdote, mandou aos que estavam perto de Paulo que lhe batessem na boca. Então, Paulo lhe disse: Deus há de ferir você, parede branqueada. Você está aí sentado para me julgar de acordo com a lei, e contra a lei ordena que eu seja agredido. Os que estavam ali perguntaram a Paulo: você está insultando o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: eu não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Como Paulo sabia que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. Ditas estas palavras, começou uma grande discussão entre fariseus e saduceus, e o sinédrio se dividiu. Pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, muita gritaria no sinédrio, e levantando-se alguns escribas que eram do partido dos fariseus, discutiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum. E se de fato algum espírito ou anjo falou com ele? Como a discussão ficava cada vez mais intensa, o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Amém? Oremos mais uma vez, queridos. Senhor, estamos diante da Tua palavra.
Te suplicamos que o Senhor nos dirija na compreensão daquilo que lemos e que o Teu Espírito nos conduza aos pés de Cristo para a transformação de nossos corações. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu não sei você, mas um dos programas de televisão que mais marcaram a minha infância, não que eu recomende tanto hoje, foi um seriado de comédia mexicano, transmitido pelo Sistema Brasileiro de Televisão, chamado Chaves. Quem aqui teve a infância marcada pelo Chaves? Bom, praticamente todo o salão. Bom, Chaves é um menino órfão que vivia numa pequena vila, interagindo comicamente com os moradores daquela vila. E, dentre todos os episódios que mais me chamaram a atenção, tem um em que Chaves é acusado injustamente de roubar os pertences dos moradores da vila. E não há nenhum julgamento para Chaves. E eles já o taxam de ladrão, todos o chamam de ladrão, e ele é expulso da vila. Então ele vai embora, e é uma das cenas mais tristes, até os seus amigos acreditam na narrativa, é uma das cenas mais tristes da minha infância, ver o Chaves sendo expulso da vila. Mas é curioso que ele volta. Ele volta. E quando ele volta, os amigos dele ficam felizes da vida, e ele conta por que voltou. Ele diz que, quando saiu da vila, encontrou uma igreja católica, e lá ele contou para o padre o que aconteceu. E o padre disse para ele: você é inocente? Sou inocente, eu não fiz nada de errado. Ele fala: então você pode voltar, porque a sua consciência está limpa. E o Chaves volta para a vila. E quando ele conta essa história para os amigos ficam super felizes. Aí ele diz assim, virando para a Chiquinha. A Chiquinha era a mais danada de toda a turma lá, né? E ele vira para a Chiquinha e fala: Chiquinha, você tem a consciência limpa? A resposta da Chiquinha, ela fala assim: bom, não é uma coisa que se diga, minha nossa, como é limpa a consciência da Chiquinha. E eles continuam a conversa. Como você responderia essa pergunta hoje? Você tem a consciência limpa? Não somente diante dos homens, mas diante de Deus? É isso que Paulo diz no versículo 1 do capítulo 23. Até o dia de hoje, eu tenho vivido com a consciência limpa diante de Deus. Se hoje fosse o dia do juízo final, se hoje fosse o dia do encontro com o juiz dos juízes, o reto juiz, você poderia dizer que tem vivido até o dia de hoje com a consciência limpa? Parece que esse é o ponto principal de Lucas ao contar para a gente essa história. Lucas é o narrador do livro de Atos. E nós estamos vendo Paulo rodeado de dois grupos diferentes. O primeiro grupo são os oficiais e guardas romanos, com as suas leges. Eram as leis que deveriam reger Roma. O outro grupo é o grupo dos líderes judaicos, com a sua lei também. A lei de Moisés, que deveria reger a conduta dos judeus. Mas nessa história, como nós lemos, nenhum dos dois grupos trata Paulo de acordo com suas leis. Eles tratam Paulo de maneira injusta. Nem os romanos, nem os judeus executam a lei que deveriam executar. E dentre esses dois grupos está Paulo, o único inocente na história. E mesmo diante de tanta injustiça, o texto mostra para nós que Paulo mantém a sua consciência limpa diante de Deus, por mais que aqueles homens não reconhecessem isso. Então, o que nós estamos vendo nesse texto é que sim, é possível ter a consciência limpa diante de Deus, como Paulo. Mesmo que você viva em um mundo injusto, mesmo que você viva cercado de maldade, cercado de impiedade, de injustiça, mesmo que você viva num mundo em que as pessoas ignoram as leis, talvez no seu trabalho, na sua casa, mesmo que você viva em um mundo em que as pessoas ignoram as leis divinas, se rebelam contra o Senhor, não querem saber de Deus, mesmo que as pessoas ignorem o seu bom procedimento até. Você dá bom testemunho, mas eles ignoram e te tratam com injustiça. É possível manter a consciência limpa. A pergunta é como? Como manter a consciência limpa diante de Deus, vivendo em um mundo injusto?
Bom, aqui vão 3 maneiras exemplificadas por Paulo de se fazer isso. A primeira maneira de se manter a consciência limpa diante de Deus, mesmo vivendo em um mundo injusto, é recorrer aos recursos que Deus te deu, com o propósito correto e no momento certo. Recorrer aos recursos que Deus te deu, com o propósito correto e no momento certo. Olhem novamente os versículos 22 até 29 do capítulo 22. Até este ponto, a multidão ficou ouvindo. Mas quando Paulo disse isso, começaram a gritar bem alto: fora com ele! Mate-o, porque ele não merece viver. Enquanto eles gritavam, tiravam as suas capas e jogavam poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo estavam gritando assim contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, Paulo perguntou ao centurião que ali estava: será que vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ouvindo isso, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que é isso que o senhor está prestes a fazer? Saiba que aquele homem é cidadão romano. Então o comandante veio e perguntou a Paulo: diga-me uma coisa, você é romano? Paulo respondeu: sou. E o comandante disse: eu tive de gastar muito dinheiro para conseguir essa cidadania. Ao que Paulo respondeu: pois eu a tenho de nascença. Imediatamente se afastaram os que iam interrogá-lo com açoites. O próprio comandante ficou com medo quando soube que Paulo era romano, porque tinha mandado amarrá-lo. Nós estamos diante de uma tentativa de defesa do apóstolo Paulo. Ele fora acusado injustamente, nós vimos isso. Aqueles judeus que vieram da Ásia inflamaram a multidão, dizendo que Paulo falava contra a lei, falava contra o povo de Israel, falava contra o templo e que inclusive profanou o templo, inserindo gentios onde eles não deveriam entrar, o que Paulo não fez. Mas a multidão acreditou nessa narrativa. Não houve julgamento, as pessoas se inflamaram, arrastaram Paulo para fora do templo, começaram a espancá-lo com a intenção de matá-lo, o que só foi impedido por causa do comandante da guarda romana e os seus soldados. Eles vêm, prendem Paulo, e eles não sabem o motivo da confusão. Então, o comandante leva Paulo até o alto da escadaria para colocá-lo na fortaleza, e ali Paulo pede a palavra. Ele quer falar com o seu povo. E o comandante permite. A gente viu semana passada que isso foi uma sucessão de milagres, né? E Paulo fala, o povo escuta. Ele conta o seu passado como um judeu zeloso. Ele conta como foi o seu encontro com o Senhor Jesus e como isso o transformou. Ele fala sobre o seu chamado ao ministério apostólico e sobre o envio que Jesus lhe fez aos gentios. E é aqui que começa o nosso texto. Isso foi a gota d'água para aquela multidão. O versículo 22 diz que quando eles ouviram sobre os gentios, que eles também poderiam ser salvos por Deus, todos voltam a gritar e a desejar a morte de Paulo. Inclusive, o versículo 23 diz que eles fazem isso com gestos de raiva, que era gritaria e jogar poeira para o ar. Que cena diferente, né? E eles começam a tirar as suas capas. E isso aqui era uma preparação para apedrejamento, para que a capa não atrapalhasse. Eles estão prestes a matar Paulo, mesmo que ele esteja preso no alto dessa escadaria. Isso é muito interessante, queridos. Paulo foi muito claro com a sua audiência, nós vimos isso. Paulo foi muito respeitoso ao tratá-los como irmãos, mas ainda assim foi odiado. Ainda assim foi rejeitado, exatamente por causa da mensagem. O evangelho, que também salva não só judeus, mas salva gentios. E é sempre bom lembrar disso. Por mais que nós sejamos claros em nosso evangelismo, respeitosos com as pessoas, essa é a nossa obrigação. Se você não faz isso, está errado. Fazer é a nossa obrigação. Mas por mais que a gente faça essas coisas, ainda assim as pessoas podem rejeitar o evangelho, por causa da dureza de coração. Não é por ignorância, mas é por discordância. Elas entenderam o evangelho, mas não querem o evangelho. Então elas podem rejeitar o evangelho, mas elas podem também, como estão fazendo com Paulo, se voltar contra o mensageiro.
Fizeram isso com os profetas, fizeram isso com os apóstolos, fizeram isso com o Salvador Jesus. Pode acontecer comigo e com você também. Estejamos preparados, queridos. Ao evangelizar, conversões podem acontecer, mas em segundo lugar também podem haver rejeições, oposições. Aconteceu com Paulo. Bom, por causa disso, o versículo 24 diz para nós que o comandante não entendeu nada do discurso de Paulo, e essa é uma parte cômica da história, porque Paulo falou em língua hebraica, lembra disso? Esse homem provavelmente não entendia essas coisas. Então ele está ouvindo Paulo falar em outra língua, ele não está entendendo nada, ele não sabe o que está acontecendo. Então ele ordena que, enfim, Paulo seja recolhido à fortaleza, e aí ele dá uma tarefa para os seus guardas. Interroguem Paulo. Só que façam isso sob açoite. Quero descobrir o motivo de toda essa bagunça. Esse era um procedimento padrão, apesar de ser terrível, padrão de Roma. Eles pegavam o seu prisioneiro, ele era despido, completamente nu, ele ficava. Ele era colocado de costas, inclinado para o carrasco, que vinha com um chicote, feito com tiras de couro. Na ponta desse chicote, chamado flagellum, você tinha pedaços de ossos, pedras e metais, e era bem comum que isso quebrasse ossos do prisioneiro, e havia prisioneiros que sequer conseguiam andar novamente depois desses açoites. Era bem comum isso acontecer. Bom, Paulo, o versículo 25, diz para nós que isso aconteceria conosco, com Paulo, se ele não tivesse uma carta na manga. E ele usa bem agora, bem a tempo. Eu tenho uma carta. E a carta o texto diz que no versículo 25 ele está sendo amarrado já. Então Paulo provavelmente já está nu diante dos soldados. E ele sabe o que vai acontecer. E ele espera exatamente nesse momento, quando provavelmente o guarda vai dar a primeira chicotada. Ele faz a pergunta para aquele que é responsável pela tortura: será que vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano, mesmo que ele ainda não tenha sido condenado, julgado por meio de um processo judicial adequado? Vocês podem fazer isso? Bom, é claro que a pergunta de Paulo é retórica, né? É irônica. A resposta é não, eles não têm esse direito. Mas ainda assim, eles estavam prestes a fazer algo contrário à lei romana. O motivo? Eles não sabiam que Paulo era cidadão romano. Nós já sabemos. Lá no capítulo 16, algo semelhante aconteceu com Paulo, mas lá ele foi torturado. Lembra, em Filipos? E depois ele usa isso para que as autoridades venham se desculpar. Nós já sabemos que ele é romano, mas aqueles guardas, aquele centurião e aquele comandante não sabiam. Eles não podiam ter perguntado. Eles deveriam ter feito o trabalho deles. Era a primeira coisa que um soldado romano deveria fazer. Quem é você? Você é romano ou não é? Paulo sabe falar grego. A gente já viu isso, era só perguntar. Mas eles não fizeram o trabalho deles. Naquela época, alguns comentaristas dizem que era bem possível que um cidadão romano andava com uma tabuinha com inscrição dos dois lados que comprovava que ele era cidadão romano. É tipo o RG nosso, né? Hoje em dia é tudo digital, mas eles andavam. E é bem possível que Paulo andasse com isso nas suas vestes, porque como é que você ia provar que era cidadão romano naquela época? Você tinha que ter alguma coisa que confirmava isso. Bom, o centurião, quando ouve isso, o versículo 26 diz que ele fica assustado. Ele vai direto ao comandante e dá a notícia para o comandante, fala: você tem certeza do que você vai fazer? Porque o homem que está lá dentro é cidadão romano. Você não fez o seu trabalho direito. E o comandante vem correndo, versículo 27, até Paulo e pergunta: ei, você é mesmo cidadão romano? E Paulo responde com uma palavrinha só: sim, sou. Ou sou, ou sim, depende da sua tradução. Com toda certeza, eu sou cidadão romano. É provavelmente nesse momento que ele pede para pegarem na minha roupa: ó, já que eu estou nu aqui, pega ali na minha roupa, naquele bolso lá vocês vão encontrar uma tabuinha dizendo que eu sou cidadão romano. E aí o versículo 28, o comandante abismado confessa algo para Paulo. Ele diz: eu me tornei cidadão romano só depois de pagar muito dinheiro por isso. Naquela época você tinha 3 possibilidades de conquistar uma cidadania romana. Primeiro, porque você é filho de romanos, então por nascença você adquiria esse direito. É tipo um green card, né? Pensa assim, só que
com outras vantagens e também desvantagens, né? Então você nascia filho de romano, você é um romano. Segunda condição era por presente. Então assim, você servia Roma, você não é romano, mas servia Roma em alguma batalha, em alguma questão que eles precisavam, e aí o imperador te dava a concessão de se tornar um cidadão romano. E você também podia comprar a sua cidadania romana, provavelmente, principalmente, através de suborno. Né? Nessa época do imperador Cláudio, isso aconteceu muito. Ele queria dinheiro, o que ele fez? Começou a vender, e aí você extorquia um, extorquia outro e conseguia a cidadania romana. Nada muito diferente do que a gente tem por hoje em dia. Né? Mas Tarso, onde Paulo nasceu, ele já falou isso para esse comandante, que ele era de Tarso, e o comandante deveria ter percebido. Tarso, no passado, Tarso tinha uma grande comunidade judaica. No passado, Tarso ajudou um imperador a conquistar um território, toda a população de Tarso. E alguns historiadores dizem que a cidade inteira recebeu cidadania romana por causa disso. Então, quando Paulo nasce em Tarso, ele nasce filho de judeus, mas já com cidadania romana, diferente daquele comandante. Paulo é descendente de pessoas nobres, pessoas que ajudaram o imperador em alguma batalha e conquistaram o direito de serem cidadãos romanos. Esse comandante diz que não nasceu romano, não conquistou isso por mérito, mas que teve que comprar. E pagar caro, bem certamente por meio de suborno. Por isso a história diz que o nome desse comandante era Cláudio Lísias. Lísias era o seu nome. Era comum que você colocasse o nome do seu benfeitor como seu primeiro nome. Na época, o imperador era Cláudio. Então, ele está trazendo o nome do seu benfeitor, né, entre aspas, como se Cláudio tivesse feito um favor para ele. Ele pagou. Cláudio Lísias. Nós estamos diante de um grande contraste aqui. Né? Paulo é um judeu de nobre nascimento, descendente de homens corajosos, honrosos, que ganharam a cidadania romana através de atos de bravura, serviços prestados, passaram isso para Paulo por herança. Mas em segundo lugar nós temos Cláudio Lísias, que não nasceu romano, talvez tenha nascido até escravo, teve de comprar sua cidadania, talvez por suborno, por corrupção. E a pergunta que Lucas quer despertar em nós: quem é o mais nobre nessa história? Quem está sendo tratado de forma injusta aqui? Exatamente aquele que não deveria. Bom, versículo 29, é por isso que aqueles que iriam interrogar Paulo sob açoites ficam com medo, se afastam dele. Não só isso, mas o próprio comandante também teme. E o versículo 29 diz: teme por ele ser romano. E o próprio comandante falhou em descobrir isso, mas em segundo lugar, teme por tê-lo amarrado. E estava prestes a açoitá-lo. Isso foi contra os seus direitos, contra a lei romana. E a pena por violar direitos de um cidadão romano era a morte. Esse comandante sabe disso. Todos os que estão presentes sabem disso. E agora o jogo virou. Agora aquele que é prisioneiro tem os seus opositores nas mãos. Se Paulo aciona uma autoridade superior e diz que tudo isso aconteceu, seria sentença de morte não só para o comandante, mas para toda aquela guarda que fez aquilo lá. Mas Paulo não faz isso. Paulo não dá o passo além. Paulo simplesmente recorre aos seus recursos dados por Deus. Benefícios, direitos que vieram na sua história, presenteados por Deus. Mas ele tem um propósito correto. O propósito é: não estou a fim de morrer, de ser torturado, porque eu sei que Deus quer me usar para pregar o evangelho a reis, e não é isso que eu vou fazer agora se eu morrer. Mas ele faz isso no momento certo. Enquanto eu estudava esse texto, eu fiquei pensando: por que Paulo falou só agora isso aqui? Paulo poderia ter dito que era cidadão romano lá no começo, quando ele foi preso. Está aquela bagunça lá? Ele poderia ter dito: sou cidadão romano. Tudo isso acabava. Ele seria, claro, levado para a fortaleza, mas não haveria todo esse sofrimento. Paulo poderia ter dito isso quando foi amarrado pelos guardas. Paulo poderia ter dito isso antes deles tirarem sua roupa. Mas Paulo diz: só neste momento. E ele poderia ter denunciado esses homens, mas não denunciou. Paulo é alguém com consciência limpa diante de Deus. Ele sabe reivindicar os seus direitos e os seus benefícios no momento certo. Não é só para proteção pessoal. Não é para implementação da sua agenda, dos seus planos.
mas é para fazer o evangelho avançar. Para que Deus usasse Paulo como instrumento, Deus concedeu para ele o privilégio de nascer judeu, de nascer em Tarso, de nascer grego e de nascer cidadão romano. E Paulo soube usar cada uma dessas características no momento certo da sua vida para cumprir a missão que Deus lhe deu. Agora a pergunta é quanto a você. O que Deus te concedeu? Qual é a sua cidadania? O que é que Deus, na sua soberania, te deu? Talvez a sua origem, talvez a sua nacionalidade, a sua instrução, as habilidades que Deus te concedeu, os recursos que você tem. Tudo isso pode e deve ser usado para o avanço do evangelho nesse mundo. A pergunta é, você está usando dessa maneira? Não é errado usarmos os nossos direitos como cidadãos do nosso país. Paulo está usando esses direitos. Nós devemos fazer isso, mas certamente Deus nos deu essas coisas para mais do que simplesmente pensar em nós. Certamente Deus quer usar isso para o avanço do reino. Por isso a gente precisa responder de tudo o que Deus nos concedeu. Tudo. Nós temos usado para Ele. Temos colocado à disposição do serviço a Ele. Alguém com consciência limpa diante de Deus, mesmo vivendo em um mundo injusto, recorre aos recursos que Deus lhe deu, com o propósito correto e no momento certo. Isso é o que Paulo fez. Mas há uma segunda maneira de se manter a consciência limpa diante de Deus, mesmo nesse mundo injusto. E está nos versículos 30 do capítulo 22, até o versículo 5 do capítulo 23. E é reconhecer e corrigir os próprios erros rapidamente. Reconhecer e corrigir os próprios erros rapidamente. Olha a leitura novamente, versículo 30 do capítulo 22, até o versículo 5 do 23. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que Paulo vinha sendo acusado pelos judeus, o comandante o soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio. E mandando trazer Paulo, apresentou-o diante deles. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. Mas Ananias, o sumo sacerdote, mandou aos que estavam perto de Paulo que lhe batessem na boca. Então, Paulo lhe disse: Deus há de ferir você, parede branqueada. Você está aí sentado para me julgar de acordo com a lei, e contra a lei ordena que eu seja agredido? Os que estavam ali perguntaram a Paulo: Você está insultando o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Eu não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote. Porque está escrito: Não fale mal de uma autoridade do seu povo. Bom, mesmo depois de tudo que aconteceu, o versículo 30 do capítulo 22 diz para nós que Cláudio Lísias ainda não descobriu porque Paulo vinha sendo acusado pelos judeus. Então ele tem a brilhante ideia, olha que gênio que é esse homem, a brilhante ideia de reunir os caras que algumas horas estavam espancando Paulo, dispostos a apedrejá-lo, reunir a liderança dessa turma, colocar eles numa mesma sala para tentar descobrir a verdade, né? Esse comandante aqui é fantástico, né? Fenomenal. Que dor de cabeça que ele dá para Roma. Bom, ele coloca Paulo diante deles. Quem sabe agora eu não descubro qual crime Paulo cometeu. E essa turma se reúne. O texto diz no versículo 30 que esses líderes compõem o sinédrio. O sinédrio era a reunião dos principais líderes dos judeus. Você tinha ali todo tipo de líder. Mais ou menos uns 70 líderes. Você tinha gente piedosa e zelosa pela lei. Não eram muitos, mas tinha os seus lá. Mas também tinha, e era a maioria, muitos corruptos. Judeus que eram favoráveis a Roma. E sempre davam um jeitinho, assim, pense um pouquinho parecido com Brasília. Mais ou menos assim. Né? Só que em nome de Deus. Tem uns lá também que falam em nome de Deus, né? Bom, esse sinédrio foi responsável na narrativa que Lucas tem contado para nós, desde o evangelho dele até o livro de Atos. Esse sinédrio foi responsável por condenar Jesus à morte. Em Lucas 22 diz isso para nós.
Jesus não tinha uma acusação formal, não foi um julgamento legal, foi na calada da noite, foi imoral. Foi esse sinédrio que condenou Jesus à morte. Foi esse sinédrio que, em Atos, já lá no capítulo 4, prendeu e ameaçou os apóstolos Pedro e João só por causa de um milagre feito em nome de Jesus. Foi esse sinédrio, no capítulo 5 de Atos, que prendeu e torturou os apóstolos por inveja de estarem perdendo a sua audiência para aqueles homens. Foi esse sinédrio, no capítulo 8, que matou Estevão e deu início à perseguição dos discípulos de Cristo em Jerusalém. Lembra que nessa época, Paulo, ainda chamado de Saulo, fazia parte do sinédrio. Ele estava lá, apedrejando, ou melhor, segurando as capas da turma para que Estevão fosse assassinado. Então assim, se esse comandante quer descobrir a verdade, o que vocês acham que vai acontecer colocando Paulo diante do sinédrio? A verdade é a última coisa que vai ser dita por eles. E Paulo sabe muito bem disso. Paulo sabe que não dá para esperar muita coisa do sinédrio, mas ele sabe também que não dá para desperdiçar uma oportunidade de testemunhar do evangelho para aquela liderança. Até hoje ele não teve a oportunidade de pregar o evangelho àqueles que foram seus companheiros há muitos anos atrás. Então, o versículo 1 diz que Paulo fixa o olhar em cada um deles. Eu quero que você imagine essa cena. O peso da palavra que Lucas usa aqui é de fixar o olhar de tal forma a ponto de constranger as pessoas. Alguém já te olhou dessa forma? A ponto de você ficar constrangido só pelo olhar da pessoa. Paulo, fixando o olhar no sinédrio, interrompe o silêncio e diz: meus irmãos. Mais uma vez, Paulo está tratando aquelas pessoas de forma respeitosa. Ontem, elas estavam chutando a sua cabeça. Ontem, estavam tentando matá-lo. Se tem alguém que tem todos os motivos do mundo para odiar esses homens, aqui é Paulo. Mas ainda assim, Paulo se dirige a eles de forma respeitosa. Paulo não guarda rancor, não guarda mágoa da maldade que eles acabaram de fazer há algumas poucas horas. Paulo não quer vingança. Paulo não amaldiçoa os seus inimigos, mas trata com bondade. Não é isso que Jesus nos ensinou a fazer? Em Lucas 6, ele disse: amem os seus inimigos. Façam o bem aos que odeiam vocês. Abençoem aqueles que os amaldiçoam. Orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra. Algumas semanas antes, Paulo escreveu Romanos, lembra que eu tenho dito isso? Em Romanos, no capítulo 12, alguns versículos desse capítulo eu vou citar para você. Paulo diz para os romanos: abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Pois está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Por mais difícil que seja, essa é a forma com que Jesus espera que tratemos as pessoas que nos ferem, que nos causam injustiças. Nós não somos chamados a fazer justiça com as próprias mãos. Deus não nos chamou como paladinos da vingança. Nós somos chamados a amar, a abençoar quem nos trata mal, porque chegará o dia em que o justo juiz se manifestará e ele fará a devida justiça. Paulo entendeu isso. Por isso ele continua e diz: meus irmãos, até o dia de hoje tenho vivido com a consciência limpa diante de Deus. A minha sensibilidade moral não me acusa. Quando Paulo afirma isso, é mais ou menos o seguinte que ele está querendo dizer para aqueles homens:
Por mais que vocês estejam me acusando de diversos crimes, aos quais eu não cometi qualquer deles, diante de Deus, não de vocês, porque vocês já me condenaram, eu tenho a plena certeza, a plena convicção de que eu tenho me comportado, conduzido a minha vida de maneira correta, irrepreensível, independentemente do que vocês digam. Quando Paulo se converteu a Jesus como o Messias prometido por Deus a Israel, quando Paulo anunciou o Evangelho não só aos judeus, mas também aos gentios, ele em momento nenhum se colocou contra a vontade revelada de Deus na Escritura. Inclusive, toda aquela situação que ele estava passando era exatamente porque ele está sendo fiel ao que Deus mandou que ele fizesse. Sabe o que isso significa para nós, queridos? Significa que crer em Jesus e anunciar o Evangelho a todas as nações, primeiro, é a vontade de Deus para todos nós. Não é invenção de Paulo, não é blasfêmia, não é heresia. Essa é a vontade de Deus. Mas isso significa, em segundo lugar, que crer em Jesus e anunciar o Evangelho a esse mundo é o único caminho para que a nossa consciência esteja limpa diante de Deus. Não tem outro caminho. Sabe por quê? Já a gente fala sobre isso. Mas volta para o texto, olha o versículo 2. No versículo 2, o sumo sacerdote, ao ouvir a frase de Paulo, Ananias é o nome dele, ele discorda de tudo que ouviu. E ele manda que alguém que esteja perto de Paulo esmurre a sua boca. Ananias foi sumo sacerdote em Jerusalém, por volta dos anos 47 até 58 depois de Cristo. E ele foi nomeado por Herodes, foi assim que ele chegou lá. Não é por linhagem, não é porque ele era da linhagem de Levi, coisa nenhuma. Foi nomeação política. E o historiador Flávio Joséfo, foi um historiador judeu, ele contou a história dos judeus. Ele contou para a gente um pouquinho mais sobre a fama de Ananias. Eu vou abrir aspas aqui para citar Joséfo. Ananias profanou o cargo de sumo sacerdote por sua ganância, fraude, violência e maldade. Foi um ser totalmente repugnante, um grande acumulador de dinheiro. Chegou até a usar de violência para tomar dos sacerdotes o dízimo que lhes pertencia. Fecha aspas. Esse é Ananias. Ananias é um líder que deveria ser o pastor da nação de Israel, o sumo sacerdote, mas é um líder corrupto. Ele é amigo de Roma, amigo do dinheiro, amigo do poder, que sequer escuta a defesa de Paulo, já manda bater na boca de Paulo sem que haja um processo legal de interrogatório. É por isso que quando Paulo, eu fico imaginando, recuperando os seus sentidos, ele já deve estar todo roxo do espancamento do dia anterior. Recuperando os sentidos, no versículo 3, Paulo se volta para esse Ananias e diz: você manda bater em mim? Pois quem há de bater em você é Deus. Deus há de ferir você. O curioso nessa história toda aqui é de que lado Deus está. Porque nós estamos diante do sumo sacerdote. Para os judeus, se tem alguém ao qual Deus está do lado, é do sumo sacerdote. Deus está do lado dele. Mas, para o narrador desse livro, Deus não está do lado do sumo sacerdote. Deus está do lado de quem? De Paulo. Porque Paulo carrega o Evangelho. Deus está do lado do Evangelho. E quem rejeita essa mensagem, quem se opõe a essa mensagem, não está se colocando apenas contra o mensageiro, está se colocando contra o Deus que mandou essa mensagem. Esse Deus trará vingança contra todos os que se colocaram contra Jesus. E é isso que Paulo está dizendo. Deus há de ferir você. Não serei eu quem fará isso. Deus. E de fato, alguns anos depois, essa vingança começou a acontecer com a morte de Ananias. Tem o juízo final. Mas começou a acontecer. No ano 66 depois de Cristo, Ananias foi assassinado pelos próprios judeus. Nem eles aguentavam. Os zelotes, que eram fariseus extremistas, quase como terroristas, eles, numa revolta contra Roma, atacaram Ananias, mataram Ananias, porque ele era aliado dos romanos, e essa revolta desencadeou a queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Ananias foi o primeiro a cair. Bom, então as palavras de Paulo foram como que uma profecia, Deus feriu Ananias. Sim, Deus feriu Ananias.
Mas Deus também promete ferir a todos aqueles que se colocam contra a sua palavra. Todos aqueles que rejeitam o Evangelho. Isso acontecerá no dia do juízo final. A pergunta é que, se esse não é um bom lugar para se estar nesse dia, de que lado você está? Você está do lado daqueles que vão ser feridos por Deus ou daqueles que foram perdoados por Deus? Versículo 3, ele diz que Paulo continua, e ele chama Ananias de um palavrão polido, né? Parede branqueada. Um belo xingamento que você pode dar para as pessoas aí, de maneira piedosa, né? Literalmente aqui é uma parede pintada de cal. Tá? É isso que Paulo chama ele. Assim, acho que você não se ofenderia com um negócio desse, né? Mas assim, se você fosse um judeu, se ofenderia sim. Porque essa era uma expressão antiga, que lá no profeta Ezequiel foi usada por Deus, quando Deus estava se referindo a falsos profetas. Quando você vai para os evangelhos, em Mateus capítulo 24, o próprio Jesus usa essa expressão, para se referir aos fariseus, os hipócritas. O que eles faziam? Eles pintavam a casa com cal, ou pintavam o túmulo com cal. A casa estava caindo aos pedaços. O túmulo estava abrigando alguém que morreu. Um corpo em decomposição. Mas eles pintavam para deixar tudo mais bonito, mais atraente, visto só de fora, para disfarçar a impureza, disfarçar a sujeira, disfarçar a ruína que estava tudo aquilo. E Paulo está chamando aquele homem de hipócrita. Por dentro, Ananias, você está cheio de maldade, cheio de pecado, mas por fora está aparentando uma vida santa, uma vida justa, só uma camada de cal. Mas isso não esconde quem você é. De nada adianta. Os homens podem te reverenciar, os homens podem te tratar como o pastor de Israel, mas diante de Deus, a sua consciência está culpada. Parede branqueada, com cal, hipócrita. Com quem que você se parece nessa história? Você se parece com Paulo, que mesmo sob injustiça, consegue manter a consciência limpa diante de Deus? Ou você se parece com Ananias e todos os hipócritas como ele na história? Pessoas que tentam esconder a sua imundície interna atrás de uma camada de cal, uma película de falsa piedade que não engana Deus. Pode enganar os homens, mas não passa sobre o olhar atento de Deus. Queridos, somente o arrependimento de nossos pecados, somente a fé em Jesus podem nos livrar da nossa hipocrisia. Não tem outro caminho. O versículo 3 finaliza com Paulo dizendo para aquele homem que ele estava ali para julgá-lo de acordo com a lei, obviamente a lei dos judeus. Mas ele estava agindo justamente de forma contrária àquela lei. Mais uma vez, nós estamos de alguém que deveria usar a lei corretamente. Cláudio Lísias deveria ter feito isso, não fez. O sumo sacerdote deveria estar fazendo isso, não faz. Quem é o inocente na história? Paulo e o evangelho que ele carrega. Mas Paulo é humano como eu e você, e ele não consegue acertar sempre. Porque o versículo 4 nos diz que, ao ouvi-lo, alguns dos presentes ali perguntam: você está louco? Você está insultando o sumo sacerdote de Deus. A resposta de Paulo nos surpreende, né? Talvez você esperava uma segunda ofensa piedosa, um segundo palavrão lícito. Mas não. O versículo 5 diz: eu não sabia. Eu não sabia, irmãos. Mais uma vez, eu respeito. Que ele é o sumo sacerdote. Porque diferente dele, eu sei o que está escrito na lei de Moisés. E ele cita Êxodo 22, versículo 28. Não devemos falar mal de uma autoridade de nosso povo. Em Romanos, que Paulo escreveu algumas semanas antes, lá no capítulo 13, ele havia escrito o seguinte: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Todos. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação.
pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem e para castigar quem pratica o mal. Paulo é um bom judeu, conhecia a palavra de Deus, e ele sabia que não deveria insultar ou caluniar uma autoridade levantada por Deus, mesmo que essa autoridade não prestasse, mesmo que ele não merecesse. Ananias nem prestava e nem merecia ser bem tratado, mas por causa do cargo que ocupava, merecia esse tratamento. Então Paulo sabia, eu devo respeitar o cargo, mesmo que eu despreze quem esteja ocupando esse cargo, mas por causa do cargo, eu respeito. E essa é uma boa demonstração, queridos, de como nós devemos proceder diante das autoridades constituídas. Mesmo aquelas que talvez você não tenha votado, mas ganhou, está lá, ou está aqui, eu não sei. Você sabe. Como lidar com essas autoridades? Nós podemos discordar. Nós podemos repudiar o tipo de vida que ela tem, o tipo de atitude que ela toma, o tipo de lei que ela aprova, o tipo de fala que ela tem. Nós podemos protestar contra isso, é nosso direito de cidadão romano. Principalmente para aqueles que vivem numa democracia, isso é muito prático. Mas nós não podemos fazer isso desrespeitando essas pessoas. Nós não podemos fazer isso xingando essas pessoas, amaldiçoando essas pessoas, ameaçando essas pessoas, porque não cabe a nós esse tipo de juízo, mas cabe a Deus. Foi Deus quem estabeleceu aquela pessoa, ou melhor, aquela função de liderança. E é, no final das contas, a Deus que aquela pessoa vai prestar contas. Mesmo que ela não acredite que Deus exista, um dia Deus vai pedir contas do seu governo. Por isso é que Paulo responde dessa forma. Paulo está se retratando. Paulo está se desculpando rapidamente por ter falado com Ananias da maneira com que falou. Ele não deveria falar assim com o sumo sacerdote. Ananias merece, mas o cargo de sumo sacerdote não deve ser tratado assim. E Paulo diz, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote. Bom, os comentaristas divergem. Como Paulo não sabia que ele era sumo sacerdote? Era fácil identificar um sumo sacerdote pelas suas vestes. Ele usava vestes diferentes. Ele era uma pessoa famosa, né? Tipo, sei lá, eu tenho que tomar cuidado aqui falando de político, mas assim, pensa num político famoso, que todo mundo sabe que está no poder, né? Paulo tinha, como ele não sabia que Ananias era o sumo sacerdote? Bom, tem 4 possibilidades que tentam explicar por que ele não sabia. Primeiro, porque havia muito tempo que Paulo não vinha para Jerusalém. Desde a sua conversão, ele foi expulso dali, né? Ele veio alguns anos depois, mas o pessoal não gostou dele lá. Então, o cargo de sumo sacerdote mudava muito rapidamente, era uma questão política. Talvez ele não sabia mesmo que Ananias tinha assumido o posto. Uma segunda possibilidade é que Ananias podia estar sem as suas vestes oficiais. Foi uma reunião marcada às pressas, talvez não tenha dado tempo dele vir todo paramentado como sumo sacerdote. Uma terceira possibilidade é que Paulo poderia estar já com problema de vista. Os comentaristas dizem que a partir de uma parte do seu ministério, Paulo tenha tido problemas de visão. E ele acabou de ser espancado também, né? Então eu não sei você com os 2 olhos roxos, né? Como a gente enxergaria. Paulo realmente podia não estar enxergando direito. Mas há alguns que propõem que Paulo está sendo irônico aqui, né? Eu não sabia que ele é o sumo sacerdote, porque sumo sacerdote não deveria agir dessa maneira. Mas assim, não dá para saber. Por que Paulo não sabia? Seja lá o motivo do porque Paulo não sabia que Ananias era o sumo sacerdote. Como alguém que tenha consciência limpa diante de Deus, mesmo sendo tratado com injustiça, Paulo reconheceu e corrigiu o seu erro rapidamente. Ele identificou que errou e corrigiu rapidamente. Ter a consciência limpa não significa que nós nunca erraremos. Nós erramos. Mas quando isso acontece, logo nos arrependemos. Logo nos retratamos desse erro. Logo buscamos o perdão de Deus, a reconciliação com as pessoas. Logo buscamos pagar o que devemos pagar, restituir o que tiramos, pedir perdão das pessoas. Essa é a marca de alguém que tem a consciência limpa diante de Deus. Isso te acompanha na sua jornada? Você é alguém que reconhece e corrige os seus erros rapidamente, logo quando os percebe? Ou você já reconheceu, mas continua fingindo que não reconheceu? Sabe que deveria dar aqueles passos, mas não deu ainda.
sabe que deveria ter pedido perdão, sabe que deveria ter perdoado, sabe que deveria ter restaurado aquela comunhão com aquela pessoa, mas não fez ainda. Se você não fez, não dá para dizer que tem a consciência limpa diante de Deus. Faça hoje ainda. Peça perdão ao Senhor, peça perdão às pessoas. No que depender de você, tenha paz com todos os homens. Paulo está aplicando o que ele mesmo escreveu aqui. Bom, tem uma terceira maneira, e é a última, de se manter a consciência limpa diante de Deus, mesmo vivendo em um mundo injusto. Está nos versículos 6 até 10. É reagir com sabedoria e prudência diante da ameaça. Reagir com sabedoria e prudência diante da ameaça. Olha os versículos 6 até 10. Como Paulo sabia que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. Ditas estas palavras, começou uma grande discussão entre fariseus e saduceus, e o sinédrio se dividiu. Pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, muita gritaria no sinédrio. E levantando-se alguns escribas, que eram do partido dos fariseus, discutiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum. E se de fato algum espírito ou anjo falou com ele? Como a discussão ficava cada vez mais intensa, o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Lucas, no versículo 6, nos informa que Paulo não sabia que Ananias era o sumo sacerdote, mas sabia de uma outra coisa. Ele sabia que o sinédrio era um grupo dividido, principalmente em duas partes, entre saduceus e fariseus. Que divisão era essa? Os saduceus, eles faziam parte de um grupo político religioso de elite, de sacerdotes, que se colocava como mais favorável a Roma. Não porque eles gostavam do governo de Roma, mas porque eles gostavam dos benefícios. Então, assim, eram camaleões políticos. Eles estavam do lado de onde estava o dinheiro, de onde estava o poder. Esses eram os saduceus. Abriam mão das suas convicções rapidamente, por um bom cargo, por um bom suborno. Os fariseus também eram um grupo político, religioso, mas mais popular e mais nacionalista. Eles odiavam Roma. Não tinha conversa com Roma. Eles lutavam para que os judeus pudessem ser livres das mãos de Roma e pudessem adorar apenas a Deus. É claro que muitos dos fariseus também eram corruptos, eram hipócritas. Mas era assim que eles se denominavam. Nós somos o povo que tem a lei de Deus na mão, né? E os outros não. Enfim, e aí você tinha uma briga sempre entre eles. O detalhe aqui é que, por causa dessas características, eles eram inimigos. Eles compunham o sinédrio, mas não se davam muito bem. Eles só se uniam quando o inimigo deles se tornava um inimigo em comum. O inimigo do meu inimigo se torna o meu amigo, não é assim? Então, foram eles que se uniram para crucificar Jesus. Eles se odiavam, mas na reta final da jornada de Jesus, eles começam a se juntar para provocar Jesus. E depois são eles que dão um aval para a morte de Cristo. Bom, Paulo sabe disso. Paulo, bem provavelmente, fez parte do sinédrio. Ele sabe das discussões teológicas. Teologia não divide o povo de Deus só na nossa época e na Idade Média, não. Desde o início. Sempre dividiu o povo de Deus. Sempre deu briga, né? Hoje em dia as pessoas são até mais tranquilas. Naquela época se apedrejava quem você achava que era herege, né? Bom, Paulo sabe disso. E aí Paulo faz aquilo que Jesus ordenou aos seus apóstolos lá em Mateus 10, versículo 16. Você vai lembrar desse texto. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam, primeiro, prudentes, inteligentes, sábios como as serpentes. E segundo, sejam simples como as pombas. Sejam puros, sem maldade, sem malícia, mas sejam sábios. Então Paulo está vendo que chegou a hora de ser como uma serpente. Prudente como a serpente. E ele exclama no versículo 6. Eu estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. Paulo mentiu?
Não, ele está falando a verdade. O Evangelho diz respeito àquele que morreu e ressuscitou, para que também nós pudéssemos ter essa esperança de ressuscitar. Mas Paulo não disse isso com todas as letras. Ele disse de uma forma maquiada, que ele sabia que daria o início de uma grande confusão. O versículo 7 diz isso para nós. Houve uma enorme discussão entre saduceus e fariseus, a ponto de dividir o sinédrio. E o motivo está no versículo 8, Lucas nos explica. Os saduceus não acreditavam em ressurreição, muito menos em anjos ou espíritos. Era assim que os fariseus acreditavam que as pessoas ficavam ou se tornavam anjo ou espírito até o dia da ressurreição. Então, se você morresse, você ia ficar onde? Eles diziam que você virava um anjo, um espírito, esperando o dia da ressurreição. Os saduceus não acreditavam nem em ressurreição, muito menos nisso aqui. Os fariseus acreditavam. Lucas está dizendo para nós isso. Por isso, Paulo conseguiu dividir o sinédrio. No versículo 9 nós vemos, eles param de olhar para Paulo como foco do problema e começam a olhar para questões teológicas. E nós temos o resultado, que é uma grande gritaria. Bom, o comandante Cláudio Lísias tentou ser genial, não foi. Paulo é genial. Paulo é estratégico. Mas não foi só isso que ele fez. O versículo 9 diz que ele não só consegue dividir e produzir uma grande discussão, mas ele consegue fazer até que alguns escribas, que eram fariseus especialistas na lei, esses escribas comprassem o seu barulho, comprassem o partido de Paulo, dizendo: esse homem não cometeu crime algum. É isso que Lucas está dizendo para a gente desde o começo. Ele não cometeu crime algum. E ninguém consegue perceber isso. E aí eles dizem assim: vai saber se algum anjo ou espírito não apareceu mesmo e não falou com ele. Bom, eles nem sabem, mas eles estão falando a verdade. E não foi qualquer anjo ou espírito que apareceu. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que apareceu para Paulo. Foi Jesus que entregou o Evangelho a Paulo. De fato, Paulo é inocente. Ele não cometeu mal algum para estar ali. E essa era uma mensagem muito importante para os leitores de Lucas naquela época. Lembra que eles estavam começando a ser perseguidos pelo Império Romano. E quando Lucas está registrando essas páginas para nós, ele está deixando muito claro: olha, os cristãos, como Paulo, eles não cometem crime algum que justifique persegui-los. Não faz sentido perseguir uma pessoa só porque ela crê que Deus enviou o seu Filho a esse mundo para salvá-la. Ela não está fazendo mal a ninguém. Ela ama a Deus e ela ama o próximo. Ela está fazendo um bem para a sociedade. Que sentido faz você perseguir um cristão? Que sentido faz? Lucas está dizendo: não faz nenhum sentido. Eles apenas creem que Deus os perdoou por meio de Cristo e anunciam esse perdão aos homens. Queridos, nós não podemos nos esquecer disso. Nós não vivemos numa mesma época que os leitores de Atos, mas nós vivemos numa época em que o mundo diz que o cristão deve ser silenciado, que ele não pode falar, que ele não pode crer, que ele tem que manter a sua fé em segredo, em privado, em particular. Ele não pode evangelizar pessoas. Nós vivemos em uma época em que influenciadores digitais, filósofos, ideologias seculares, regimes autoritários dizem que o islamismo pode fazer o que faz, mas o cristão não pode simplesmente existir. Igrejas devem ser derrubadas, cristãos devem ser perseguidos. E isso acontece em bandos na Europa, acontece muito na Ásia, no Oriente Médio. Não acontece tanto aqui, mas começa com a narrativa que está aqui. E nós não podemos engolir isso. O livro de Atos está sendo registrado para munir os cristãos de todas as épocas, a dizerem para esse mundo: nós não fizemos nada de errado. Nós somos inocentes. Nós simplesmente acreditamos no Deus que nos criou e nos redimiu por meio de Jesus, e pode redimir você também. Nós vamos amá-los até o fim, mesmo que vocês nos façam mal. O livro que Lucas está escrevendo serve para que a gente lute com amor, mas munidos de nossos direitos, para que as pessoas entendam isso. Para que as pessoas aceitem isso. Elas precisam ouvir isso de nossa boca. Bom, a discussão fica tão intensa, versículo 10 diz que o comandante já não sabe mais o que fazer, né?
E você percebe que ele é só uma marionete, né? Ele só vai reagindo. E aí ele tem de intervir, porque ele está com medo de Paulo ser despedaçado, literalmente partido ao meio, porque a direita vai puxar e a esquerda também, né? Vai ficar 2 pedaços de Paulo aí só. Então ele diz o seguinte: vamos levar ele para a fortaleza, para que ele não seja morto. Bom, Paulo conseguiu se livrar de uma situação bem difícil, não? Eu não sei o que eu faria nesse momento aqui se eu estivesse no lugar dele. Você pode imaginar o que você faria, né? Paulo está diante de um julgamento infundado, está sendo conduzido por um oficial romano corrupto e ineficiente, claramente ineficiente. Paulo está sendo acusado por um sinédrio ímpio, ganancioso, e ele consegue escapar dessa situação sem abrir mão da sua consciência limpa diante de Deus. Paulo não precisou pagar suborno para os guardas. Paulo não precisou entrar no esquema do mundo. Talvez você esteja pensando: como é que eu me livro dessa situação no meu trabalho? Como é que eu me livro dessa situação na classe? Você não precisa fazer o que o mundo faz. Você não precisa pagar suborno. Você não precisa mentir diante das pessoas. Você não precisa negar Jesus perante elas. Você pode continuar fiel a Deus, mesmo diante de tanta corrupção. Como? Reagindo com sabedoria e prudência diante da ameaça. E se você tem falta de sabedoria, peça para Deus que Ele dá a todos livremente. Mesmo estando em um ambiente cercado por corrupção, cercado por maldade, em momento nenhum Paulo se corrompeu pelo meio. O problema não estava no meio dele, que o envolvia, as pessoas ao seu redor. Paulo continuou fiel a Deus. Como nós precisamos aprender com Paulo, queridos? Nem toda situação exige confronto, sabia? A gente às vezes acha que é assim que vai ser. É na força do ódio que as pessoas vão ter que me ouvir. Nem toda situação a gente vai resolver com briga, vai resolver com discussão. Há momentos em que sim, a gente vai ter que ranger os dentes mesmo. Mas olha, na maioria das vezes, a forma mais sábia de escapar da violência, da briga, da corrupção, da enganação, da injustiça, do perigo, da hostilidade das pessoas, é simplesmente agir com prudência. Sem precisar mentir, sem precisar se comprometer. Queridos, que Deus nos ajude a reagirmos com sabedoria. Que Deus nos ajude, diante das ameaças, das injustiças desse mundo, a agir com prudência, com astúcia, como serpentes, com cautela, sem abrirmos mão da nossa consciência limpa diante de Deus, sem deixarmos de ser como pombas, puros, moralmente limpos, mesmo no covil de lobos. Vamos terminar com o versículo 11, é a nossa conclusão, versículo 11. O texto diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Queridos, como é que Paulo foi capaz de suportar tanta dificuldade sem abrir mão da sua consciência limpa diante de Deus? Como é que a gente pode fazer isso? Observe para esse homem. Ele teve a sua honra atacada. Ele foi acusado e tratado injustamente. Ele até mesmo foi espancado sem merecer, mas suportou tudo isso com muita sabedoria, muita pureza. Mas como nós vimos, ele não é de ferro. Ele errou ao insultar o sumo sacerdote, mas consertou isso imediatamente. Mas Paulo também está machucado. Paulo está cansado. E pelo que nós lemos no versículo 11, ele também está com medo. É por isso que você diz para alguém coragem. Por quê? Porque a pessoa não está com coragem. Paulo está com medo. Como é que esse homem foi capaz de manter a sua consciência limpa diante de Deus, diante de tanta dificuldade? E como é que a gente pode fazer o mesmo? Bom, a noite cai, Paulo está sozinho numa cela. E duas coisas lhe acontecem. A primeira, o Senhor Jesus se coloca ao lado dele. Jesus se coloca ali, dentro de uma cela.
em uma prisão romana ao lado de Paulo. Queridos, essa é uma clara demonstração de que mesmo em meio a tanta luta, tanta dor, tanto sofrimento, tanta injustiça, Paulo não estava sozinho. Jesus estava ao lado de Paulo o tempo todo. E de fato é isso que Jesus faz com todo aquele que nele crê. O mundo, Satanás podem te acusar injustamente, as pessoas podem ter te ferido imerecidamente. Autoridades ou poderosos podem te tratar com injustiça. Você pode até ter de enfrentar tudo isso, talvez na ausência de amigos. Não tem ninguém do teu lado, não tem um amigo do teu lado. Mesmo em tudo isso, mesmo que tudo isso te aconteça, tenha uma certeza que é inabalável. E o versículo 11 mostra para nós, Jesus nunca te deixará. Ele se coloca do seu lado, mesmo na cela, mesmo na cova, como estava com Daniel, mesmo no fundo de um poço, como estava com José. Deus se coloca ao lado daqueles que são seus. Em Isaías 49, Deus diz, ainda que uma mãe viesse a se esquecer do seu próprio filho recém-nascido, eu, o Senhor, nunca me esquecerei de você. Queridos, graças a Deus, que por causa do sacrifício de Cristo, essas palavras também podem ser aplicadas a nós hoje. Mesmo em todo o seu sofrimento, Jesus nunca saiu do seu lado. Jesus estava do seu lado, te encorajando, fortalecendo. Olhe para essa santa presença. Olhe para essa presença encorajadora. Mesmo que o mundo tenha te virado as costas, Jesus se coloca ao seu lado. Mas tem uma segunda coisa extraordinária que acontece com Paulo na prisão, nessa cela, naquela noite. O Senhor Jesus não só se coloca ao seu lado, mas o versículo 11 diz que o Senhor fala com ele. E o Senhor diz, coragem, Paulo. Não tenha medo. Porque assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, acabou. Aqui chega. Missão cumprida? Não. Você falou diante dos judeus, falou diante das autoridades aqui em Jerusalém, mas do mesmo jeito que você fez, é necessário que você faça o mesmo em Roma. Você queria ir para Roma, é para Roma que você vai. E lá você vai testemunhar do Evangelho àquelas autoridades. Bom, fique tranquilo, você vai pregar o Evangelho em Roma como você queria. Mas vai ser do meu jeito. Mesmo que por meio de muito sofrimento, você vai chegar lá, Paulo. Queridos, não é isso exatamente o que Jesus promete a todo aquele que nele crê? Sim, nós seremos testemunhas de Jesus até os confins da terra. Sim, eu vou usar você para espalhar o Evangelho nesse mundo, para expandir o reino de Deus nessa terra. Mas isso não significa que você não vá sofrer durante a jornada. Jesus nunca prometeu para nós vida mansa, vida tranquila. A gente às vezes acredita que ele prometeu e aí fica surpreendido quando a dificuldade aparece. Não, ele não promete vida mansa. Talvez você vai enfrentar falsas acusações, injustiças, maus tratos, violência, maldade. Mas mesmo que tudo isso te aconteça, saiba de uma coisa. Um dia todos nós estaremos com Jesus, ao lado direito do Pai, por toda a eternidade. Porque foi por meio do sacrifício de Jesus, o sumo sacerdote perfeito. Não como Ananias. Aquele que comprou para cada um de nós uma consciência limpa diante de Deus. Romanos e judeus se colocaram contra ele, o crucificaram naquela cruz, mas mal sabiam eles que esse era o meio pelo qual Deus estaria limpando a nossa consciência. Ali ele sofreu a condenação, o castigo que todos os nossos pecados mereciam. E ele comprou para nós o perdão de Deus, o livre acesso ao Pai. Por meio de Jesus podemos ter a consciência limpa diante de Deus. E esse era o combustível que inflamava o coração de Paulo. A pergunta é, você tem uma consciência limpa diante de Deus? Independentemente de como você entrou aqui hoje, você quer sair por essa porta com a consciência limpa diante de Deus? Saiba que é só pelo Evangelho que a consciência pode ser limpa. Se você já creu em Jesus, se você já reconheceu o Evangelho como o único meio capaz de purificar a sua consciência, então se apegue a essa verdade. Hoje mesmo. Talvez você veio aqui
em uma semana difícil que passou, momentos de queda, momentos de culpa, momentos de acusação, de sofrimento, de luta. E talvez você esteja pensando: Senhor, a minha consciência está suja. Apegue-se ao Evangelho. Que o Evangelho te lembre de que Deus não atribui mais culpa sobre você. Não há mais condenação aos que estão em Cristo Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. Fortaleça-se na graça de Cristo. Levante, volte a caminhar em direção a Ele em santidade. Porque diante de Deus a sua consciência está limpa por causa do sangue de Cristo. Talvez você diga: não, eu acho que não. Eu acho que eu nunca criei em Jesus dessa forma. Bom, se você nunca creu em Jesus dessa forma, saiba que não existe outro caminho para que a sua consciência seja purificada diante de Deus. Não tem. Nenhum sacrifício humano, nenhuma religiosidade, nenhuma boa obra que você faça, nenhuma tentativa de passar cal na sua cara, na sua vida, vai te purificar. Eu me lembro como se fosse hoje, o dia em que eu pegava um sabonete e no chuveiro eu me limpava e dizia: Senhor, purifica-me do meu pecado, me limpa do meu pecado, Senhor. E eu não conseguia por meio dos meus atos. Só quando eu me dobrei aos pés de Cristo e reconheci que Ele morreu para perdoar os meus pecados, e Ele purifica todo aquele que faz isso e nele crê. Hoje Deus está te dando essa oportunidade. Renda-se a Ele, Ele vai te lavar, Ele vai te purificar, Ele vai te apresentar diante de Deus puro, com a consciência limpa, para que você viva ao lado dEle por toda a eternidade. Vamos orar, queridos. Querido Deus, graças te damos, porque já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso o Senhor Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne. E assim Deus condenou o pecado na carne de Cristo, a fim de que toda a exigência da lei se cumprisse em nós, que hoje não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem de acordo com a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. A da carne é inimizade contra Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus, mas nós que cremos em Jesus não estamos na carne, estamos no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em nós. Porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas se Cristo está em nós, o nosso corpo já está morto por causa do pecado, mas o Espírito dentro de nós é vida por causa da justiça. E se em nós habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, nos vivificará. Dará vida a esse corpo mortal que temos por meio do seu Espírito que habita em nós. Senhor, que essas palavras sejam a nossa memória durante essa semana. A nossa lembrança constante de que em Jesus recebemos a purificação de nossos pecados. E oramos, Senhor, por aqueles que aqui presentes ainda não encontraram essa pureza. Que hoje seja o dia da lavagem de suas almas. Que o sangue de Jesus derrame-se sobre eles, seja derramado, e que por meio disso todo o cal seja removido, toda a sujeira seja exposta, não mais com medo ou culpa, mas para ser perdoada. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.